Bom, para começar, os materiais básicos para você começar no desenho é a folha, né? Os lápis, a borracha e uma dica extra que eu dou, clips ou se você trabalhar com prancheta também, para você conseguir fixar a folha e ela não ficar dançando enquanto você está desenhando. Sobre os materiais, a folha é interessante que ela tenha a gramatura maior que 70%, tá? Porque quanto mais fina a folha é, mais frágil ela é. Então, como a gente vai manusear bastante esse material, é importante que ele tenha uma qualidade maior. O resultado também fica bem melhor quando você usa uma folha menos fina, né? Uma folha que não seja a sulfite comum que a gente usa, né? A sulfite escolar. Bom, os lápis, né? É interessante que você tenha alguns tons de grafite diferentes. O lápis grafite, ele vai do H até o 10, 16B. Então, é interessante que a gente tenha alguns mais claros, né? Que são da casa do H. Então, esse aqui é um lápis H. Ele tem a cor um pouco mais clara. É interessante isso aqui para a gente fazer sombras mais claras. Depois a gente vai para o 2B, que é o lápis comum, que a gente conhece desde a escola, né? Que é interessante para a gente fazer o traço, o esboço e tudo mais. E aí depois a gente vai aumentando a gramatura desse material. Por exemplo, um 4B, ele é um pouco mais escuro, você consegue fazer umas sombras mais escuras. E um 6B, onde você vai conseguir fazer uma sombra bem mais escura. Então é interessante começar com esses 4 lápis, você pode ter outros, né, a HB, 1B, 3B, 8B, você pode depois acrescentar esses outros materiais. Também é interessante a gente ter esfuminho. O esfuminho é um material que é usado para esfumar o desenho. Então, quando a gente vai desenhar luz e sombra, né, a gente usa esse material. Eu tenho um menor para áreas menores, né, como o nariz, a pálpebra dos olhos, e um maior que a gente consegue esfumar a área das bochechas e tudo mais. Esse esfuminho, você vai passar, na verdade, você vai desenhar uma área aqui, onde você desenhar, você vai espalhar esse grafite pela folha sem manchar com a gordura, né? A gente tem mania de querer esfumar esse desenho com o dedo. E não, o dedo tem muita gordura. Então, o interessante do esfuminho é que você consegue pegar esse grafite e espalhar ele sem se preocupar com a gordura do nosso dedo. Certo? Você consegue limpar ele depois com uma lixa de unha ou uma outra lixa e até mesmo com um estilete. Outro material importante, né, para o desenho é a borracha. Eu não aconselho, quando você está começando, você usar muito ela. Eu acho legal você apostar no erro e ir tentando construir o seu desenho sem usar muita borracha. Mas ela é interessante também para puxar alguns pontos de luz e para corrigir também algum detalhe que você não tenha gostado. Você pode usar a borracha convencional, mas aqui eu trouxe uma para vocês que é bastante interessante para quem está começando a desenhar, para quem desenha mais tempo, que é a borracha limpa-tipo. Ela é uma borracha autolimpante, então você consegue, quando você limpa o grafite com ela, né, você consegue limpar ela apenas amassando assim, e além dela não machucar o papel, porque você apaga o desenho ou tira o excesso do grafite apenas pressionando, né? E você consegue também apagar com uma borracha convencional. Ela não machuca o papel como uma borracha convencional e ela é interessante porque você consegue pegar pequenos pedaços dela para abrir pequenos espaços de brilho no seu desenho. Então, ela traz essa praticidade. Então, esses são os materiais básicos para você começar no desenho, né? O papel, o lápis, o esfuminho e a borracha. Bom, outra coisa importante para começar a desenhar é estudar referências. Então, onde você vai encontrar essas referências? Existem várias ferramentas de busca, né, na internet onde você consegue
encontrar ferramentas, até mesmo em desenhos, né? Você não pode copiar esses desenhos, mas você pode se inspirar nesses traços para depois criar o seu estilo. Tá? Existem algumas ferramentas, né, de busca de imagens, como o Pinterest, por exemplo, em que você pode criar pastas, separar essas pastas, então, para você fazer estudos, como você pode criar uma pasta, né, de figura humana de referência, rosto de referência, olhos de referência. Eu faço muito isso, eu crio pastas onde eu separo os setores de estudo, como estudos do valor, né, que seria luz e sombra, estudos de perspectiva, estudos de anatomia. Então é bem interessante a gente usar essas ferramentas mesmo de busca de imagens focadas, onde tem uma certa curadoria ali focada em artistas. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse curso como eu simplifico as formas, né, desses retratos para passar para o papel, e é sempre interessante vocês buscarem o rosto, né, humano em vários formatos para vocês conseguirem aumentar a possibilidade de criação de personagens e desenhos.